Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. A MTU apresentou na Câmara o projeto do corredor de ônibus entre a Vila Endres, em Guarulhos, e a Ticoatira, na Penha, em São Paulo. A Comissão de Saúde Pública realizou visita em hospitais da cidade. A preocupação é com o longo tempo de espera para consultas e cirurgias. E o projeto de lei quer criar uma rede de atendimento aos menores infratores e suas famílias através da escola. Veja agora no Jornal da Câmara. Na última quarta, o presidente da empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU, esteve na Câmara para falar sobre o projeto do terceiro trecho do corredor Guarulhos-São Paulo, que liga Vila Endres a Ticoatira, na Penha. Veja na reportagem de Eliane Anjos. A apresentação foi um pedido do vereador Vitor da Farmácia do PSDB para divulgar e esclarecer esse projeto de mobilidade intermunicipal. Tem gente que não sabe o que está acontecendo na cidade, está vendo obras acontecendo, mas não tem ideia do que está acontecendo. A gente precisa ver, mostrar para a população o que o governo do estado está fazendo na cidade em colaboração com a prefeitura. O presidente da MTU, Joaquim Lopes da Silva, explicou que a ligação entre a Vila Endres, em Guarulhos, e Ticoatira, na Penha, deve começar em fevereiro de 2014, com término previsto para 2015. A obra vai duplicar vias de trânsito difícil. Tem duas transposições que hoje são verdadeiros gargalos para a mobilidade aqui da cidade de Guarulhos. Um deles é o viaduto migrante nordestino, que você tem todos os dias um congestionamento enorme, pesado ali para transpor, e o nosso cliente, o passageiro que usa o transporte coletivo dentro do ônibus ali para vencer aquilo. O segundo é a transposição sobre a via da CPTM. A chefe do Departamento de Projetos, Cristiane Dias, apresentou detalhes sobre o trecho que terá 4 quilômetros e 8 estações de embarque e desembarque, 5 em Guarulhos e 3 em São Paulo. Também haverá integração com o metrô Penha. A obra deverá atender 77 mil passageiros por dia. O corredor tem 2 outros trechos. O primeiro, que liga os terminais Tabuão e Secap, foi inaugurado em julho deste ano. O segundo, que vai do Secap à Vila Galvão, está em obras com previsão de conclusão no segundo semestre de 2014. O munícipe que tem essa dificuldade de ter que pegar 2, 3, fazendo esse corredor, pegará um só, será muito mais rápido, ganhará tempo e dinheiro, isso é muito importante. Estavam presentes no evento os vereadores Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, Gilvan Passos, do PSDB, além de Heleno Metalúrgico e Professor Jesus, ambos do PDT. O corredor vai facilitar, com certeza vai ajudar as pessoas a chegar mais rápido com o ônibus, então assim, é muito bom. O vereador Alexandre Dentista questionou a dificuldade de extensão do trecho de Vila Galvão até o metrô Tucuruvi e a integração do bilhete único com o bilhete bom e o metrô. O gestor da MTU explicou que essa extensão exige muitas desapropriações e planejamento e que por isso só deve ocorrer após 2014. E a integração do bilhete requer uma política única das regiões metropolitanas. Região do ABC, região do Guarulhos, região do Osasco, região de Mogi, região da Tapicerica, que é a real. O presidente da MTU também citou o projeto BRT Perimetral Leste Jacopêssego, que integrará Guarulhos ao ABC. O trecho 2, que ligará o Secap a São Mateus, na zona leste de São Paulo, terá 14 quilômetros. A cobrança das tarifas será como no metrô, nas estações de embarque e desembarque. Entre Ayrton Senna e aqui o Secap, tem uma série, nós colocamos para depois de 15. Por quê? Porque tem um pedaço muito grande de problemas de desapropriação. A acessibilidade para o cidadão daqui é um negócio impressionante. A gente vai ter uma espécie, se a gente olhar para a mancha da Grande São Paulo, uma espécie de rodoanel do transporte de passageiros. São 86 quilômetros, né? Que vão se somar aqueles 45 que estão implantados, mais esses 27 quilômetros saindo daqui e se conectando com esse corredor.
E a nova faixa exclusiva de ônibus na Avenida Emílio Ribas, no centro, causou polêmica entre a população que transita no local. O Jornal da Câmara foi conversar com usuários de ônibus, motoristas e comerciantes para saber o que eles acharam da medida. A diferença é mínima por enquanto, né? Mas eu acho que melhorou. Piorou, o trânsito piorou. A gente fica mais de 1 hora para atravessar, mais de 1 hora, 40 minutos esperando o ônibus não passa. Tá um holocausto mesmo, viu? Tá, precisa melhorar isso aí. A faixa do ônibus fica liberada e a faixa lá onde passa o carro fica sempre cheio. Então fica lá 500 metros de fila de carro, buzinando, aquela coisa. Aqui é até ruim, né, para isso aí, porque no hospital aqui, então é muita buzinação. Os caras estavam até multando. E ficou ruim para o comércio, porque não pode vir ninguém para carregar a mercadoria nem descarregar. O pessoal está reclamando muito, né? Mas o trânsito continua a mesma coisa. Aqui ficou tão ruim para quem está usando que a faixa não tem ônibus suficiente para ter faixa. Os carros ficam parados a quilômetros e a faixa livre. E nós, comerciantes, não tem direito nem de cliente parar e nem caminhão para descarregar. É que não tem capacidade de ter corredor de ônibus aqui, porque para passar um ônibus aqui é de meia hora que passa o ônibus. Agora, se tem tirado os carros que ficavam estacionados, tudo bem. Aí era nota 10, mas não tem capacidade de fazer um corredor de ônibus aqui, entendeu? Para mim é nota 0. Para quem usa o ônibus, ficou ótimo. Agora, para nós que usamos o carro, piorou. Ficou mais difícil a nossa situação. O período que a gente gastava 3 minutos, a gente gasta 20 agora. A Câmara Municipal tem se mostrado sensível à necessidade de garantir a acessibilidade para todos os cidadãos guarulhenses, promovendo a inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais. A vereadora Verinha Souza, do PTdoB, apresentou um projeto de lei que prevê a instalação de semáforos sonoros. Saiba como é atualmente esta situação. Guarulhos tem mais de 38 mil pessoas com deficiência visual com nível elevado de comprometimento e somente 3 semáforos sonoros para atender esse público. O primeiro foi implantado em 2002, em frente à Biblioteca Monteiro Lobato, onde há acervo em braille. A gente que não enxerga com a dificuldade, com o sonoro, é bem melhor. O sistema tem de ser acionado pelo deficiente. Depois de alguns minutos, o semáforo abre para os pedestres e emite um sinal sonoro de 12 a 20 segundos, dependendo do local. O maior risco está na imprudência dos motoristas que insistem em avançar o sinal vermelho. Isso representa um enorme perigo para pessoas como a dona Marinalva, que tem baixa visão. Ela acredita que o sistema pode melhorar. É muito difícil você ter que ficar procurando um botão para apertar. O som é um som que confunde com o barulho do trânsito. E a distância para a gente vir para pegar a rua é impossível um deficiente visual conseguir tudo isso num espaço muito pouco. Então é importante que tenha, mas que funcione, né? Outro semáforo fica na rua Silvestre Vasconcelos Calmon, em frente a Guarupás, onde deficientes visuais solicitam isenção de tarifa de ônibus. Mas, para o coordenador da Coordenadoria de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, é preciso muito mais. O ideal é que todos os lugares fossem com semáforo sonoro, né? Porque o deficiente não tem que ser limitado onde ele tem que circular. A autonomia nós temos que dar para ele circular pela cidade. A gente está trabalhando, dialogando com a Secretaria de Transporte e Trânsito para ter esse semáforo sonoro, principalmente em grandes avenidas de grande circulação. A Comissão Permanente de Higiene e Saúde Pública da Câmara de Guarulhos visitou 2 hospitais da cidade para conferir o sistema regulador de vagas de cirurgias. Os vereadores Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, e Toninho da Farmácia, do PRP, foram primeiro ao Hospital Municipal de Urgências, o HMU. A comissão foi recebida pelo vice-prefeito e secretário municipal de saúde, Carlos Derman, que falou sobre o aumento de leitos e enfermarias no hospital. Em seguida, os vereadores foram para o Hospital Geral de Guarulhos. Nesta semana, a Comissão de Saúde marcou uma visita ao Hospital Estela Maris para quarta-feira.
E a Comissão de Constituição e Justiça contou com a presença do secretário de Segurança Pública da cidade, João Dárcio, na reunião de quinta. João Dárcio deu explicações sobre o projeto de lei da administração que pretende alterar a destinação de recursos do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito para o Fundo Municipal de Segurança Pública. Os parlamentares decidiram propor um projeto substitutivo, acrescentando a Guarda Civil Municipal como um dos órgãos executivos de trânsito da cidade. No nosso site você pode conferir mais informações sobre as atividades das comissões. Dentro de instantes, conheça o projeto de lei do vereador Gilvan Passos, do PSDB, que cria o programa Escola Apoio da Família. O Jornal da Câmara volta já. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Até esta quinta, dia 19, estão abertas as inscrições para a creche e para a escola na rede municipal. Os interessados devem procurar a escola de educação infantil mais próxima e apresentar o RG original do responsável, comprovante de residência, além da certidão de nascimento ou RG da criança, também original. Mais informações no site guarulhos.sp.gov.br. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, visitou a Câmara de Guarulhos. Ele se reuniu com lideranças locais do partido e conversou com a imprensa. Gilberto Kassab chegou à Câmara de Guarulhos animado. Ele foi recebido pelo presidente da casa, o vereador Eduardo Soutur, também do PSD. No encontro, que contou com as presenças dos vereadores professor Samuel Vasconcelos, do PT, e Gileno, do PSL, Kassab falou sobre os desafios que Guarulhos precisa enfrentar para crescer e melhorar a qualidade de vida dos moradores. Eu acrescentaria a questão do saneamento. Não que não tenha a cidade de Guarulhos problemas na habitação, falta de habitação de caráter social, não que tenha necessidade de investir mais na sua infraestrutura, na expansão da sua rede pública de saúde e de educação, mas Guarulhos vive um drama muito grande, onde apenas alguns anos atrás
começou a cidade de São Paulo a receber investimentos para se libertar do problema da falta de saneamento aqui na cidade. O vereador por São Paulo, Pólice Neto, também esteve no encontro. Ele falou sobre a onda de protestos que tomou conta do país e destacou que, para que a população volte a acreditar na política, a administração municipal precisa se fortalecer. Se você não fortalece o município, se você não fortalece o prefeito, se você não dá tarefas sólidas para os vereadores, o que vai acontecendo é que a população vai desacreditando. O primeiro que você duvida é o último que você acredita. Então, o vereador, quando você perde a confiança no vereador, que é o que a gente encontra todo dia, que encontra na padaria, que encontra no cinema, que encontra no shopping, numa rua comercial ou até no clube, se você desacredita desse, é que você não acredita na política como um todo. Depois da reunião na Câmara, Kassab ainda foi ao Paço Municipal, onde conversou com o prefeito Sebastião Almeida. O vereador Gilvan Passos, do PSDB, quer criar um programa para atender as famílias e menores infratores. O Jornal da Câmara conversou com o vereador sobre a proposta do programa Escola Apoio da Família. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Gilvan Passos, do PSDB, que apresentou na Casa o projeto de lei 5449 de 2013, que cria o programa Escola Apoio da Família, destinado a prestar atendimento a famílias e menores infratores. Vereador, obrigada pela sua entrevista. Qual a motivação para o senhor apresentar esse projeto na Casa? Eu que agradeço a oportunidade. É de realmente nós darmos um apoio tanto para a família como o menor infrator, que às vezes ele comete um delito e quando ele sai da Fundação Casa, ele não tem apoio nenhum. E ele não tendo apoio, a família não tendo apoio nenhum, com certeza ele vai voltar a cometer um delito. Nós estávamos aqui pesquisando, lendo a respeito do assunto. Na Fundação Casa, o menor ele tem um apoio, tem trabalhos que são feitos lá. É isso mesmo, o senhor disse que conhece um pouco dessa estrutura. É isso que acontece, o problema está quando ele sai, vereador. Exatamente, nós fizemos um trabalho já na Fundação Casa, e lá ele tem o estudo, tem reforço, tem aula de português, tem aula de inglês, tem aula de espanhol e tem oficina também. Às vezes lá dentro ele tem uma opção, mas quando ele sai, geralmente ele não tem o que fazer. O que ele volta a fazer? Ele volta a ficar perto da casa dele, onde infelizmente se tem uma quadra de esporte, ela está abandonada e geralmente aquilo é usado para outra coisa. E aí ele não tendo apoio nenhum, ele vai voltar a cair num delito novamente. Quando ele sai, o projeto apresenta aí algumas alternativas de suporte para esse menor e para essa família. Que alternativas são essas, vereador? É psicológico, né? Porque a pessoa ela sai totalmente, o psicológico dela abalado, tanto dela como da família. Então, psicológico, psiquiátrico e agora o pedagógico também, que nós estamos apresentando também junto. O senhor acredita que essas medidas, a gente não consegue evitar que todas as pessoas caiam na questão dos delitos, mas o senhor acredita que as medidas elas possam melhorar a estrutura da família também para que esse menor, para que esse jovem tenha um futuro mais promissor? Ah, com certeza. Inclusive também, né, não só psicológico, psiquiátrico e pedagógico, mas também parceria com algumas empresas. Por quê? Porque geralmente o jovem ele sai, não tem um emprego, não tem algo para ele fazer, o que acontece? Ele fica aí, né, fazendo só o que não presta. Então, eu acredito que com isso nós vamos colaborar bem. Tá certo, vereador. Obrigada pela sua entrevista, parabéns pelo projeto, que ele possa ser aí aprovado e ser colocado em prática na cidade. Com certeza, eu agradeço e que realmente não fique somente no papel. Já o doutor Alexandre Dentista, vereador pelo PSDC, tem tomado providências para conquistar melhorias no atendimento odontológico na cidade. No primeiro mandato como vereador eleito, o doutor Alexandre Dentista tem concentrado a atenção na área da saúde. São ao todo 23 indicações, 6 projetos de lei e 3 requerimentos no setor. No começo deste ano, fez uma indicação para a reforma e ampliação do Centro Municipal de Especialidade Odontológica da Vila Galvão, que tem problemas de infraestrutura. Quando liga um aparelho, tem que ver se o outro está desligado, porque pifam os dois. O compressor, por exemplo, raio-x, volta e meia, um desses aparelhos ou outros queimam porque a instalação elétrica não dá conta. Agora, nós estamos até parados, em parte,
porque a instalação hidráulica pifou também. Aqui não tem atendimento das especialidades, próteses dentárias, endodontia, que é tratamento de canal, é feito aqui, atendimento de pacientes especiais aqui, que é feito também o atendimento. Então aqui tem outros, periodontia. Eu achei que precisava dessa reforma e graças a Deus a prefeitura já começou. Já tem hoje 2 salas a menos, porque estão em reforma. Já tive com o prefeito no começo do ano e com o secretário de saúde, eles nos prometeu que vai ser feita essa ampliação aqui no terreno ao lado. Ainda na área de odontologia, o vereador pretende levar a experiência do projeto CARI Zero da APCD, a Associação dos Cirurgiões Dentistas de Guarulhos, para o atendimento público. O programa reúne crianças de 5 a 16 anos de creches e comunidades carentes para atendimento básico, como limpeza, extração e obturação. Nas UBS, eles têm os atendimentos gratuitos para todos, né? Mas não esse tipo de programa que seleciona uma parte da população, uma creche ou uma comunidade carente e traz para um atendimento no sábado. Inclusive, um dos projetos que eu tenho para a nossa cidade é que as UBS atendam aos sábados. A atuação de 15 anos como diretor da APCD também pode auxiliar na realização de parcerias entre a instituição e órgãos públicos para oferta de cursos de cirurgia, ortodontia e implantologia para dentistas da prefeitura. O Dr. Alexandre irá trabalhar junto com a PCD e o Poder Público para tentar desenvolver esse tipo de planejamento para que a gente possa usar também da nossa estrutura e dar uma atenção para os funcionários em termos de você conseguir um planejamento de cursos, que eles possam fazer aperfeiçoamento aqui e até mesmo especialização, que eu acho que é muito importante para o dentista da rede pública. A atuação do vereador Alexandre Dentista, do PSDC, não se concentra somente na área da saúde bucal. Como presidente da Comissão de Higiene e Saúde Pública, ele visita e fiscaliza UBSs e hospitais da cidade. A UBS São Ricardo tem 3 consultórios e 18 mil prontuários. A unidade atende a população do Torres Tibagi há mais de 40 anos. Em fevereiro, o parlamentar enviou ofício para pleitear a reforma e a ampliação do local. Os dias de semana são bem lotados. Teve um dia aí que eu precisei e demorou muito para eu ser atendida. Não que elas não trabalhem, elas trabalham rapidamente, mas é que as pessoas aqui são muitas. Eu esperei umas 2 horas. Nós conseguimos com que passasse até no orçamento participativo esse pedido da população. Eu fiz um requerimento para saber qual vai ser o início das obras. E responderam para a gente que até o final do ano, dessa vez vai sair o início dessas obras. Acredito que deve ganhar pelo menos mais umas 4, 5 salas. Confira a seguir dicas de lazer e cultura para sua semana ficar mais divertida. O espaço literário é um encontro destinado a reunir pessoas para discutir literatura e conhecer melhor a história da cidade e de seus escritores. Neste mês, a homenagem é para Plínio Tomás e Augusto dos Anjos. Traga suas poesias! A Associação Gnóstica de Estudos Antropológicos, Culturais, Arte e Ciência ministra um ciclo de palestras para difundir a antropologia, a cultura e o autoconhecimento. A Companhia Britos Produções apresenta a peça infantil Capitães de Areia. A história narra a vida de meninos abandonados que vivem à beira da marginalidade. Juntos, eles tentam sobreviver em Salvador e sonham com uma vida diferente. Ingressos à venda 1 hora antes do espetáculo. A equipe do projeto Clarear Guarulhos promove a exibição com audiodescrição do filme O Carteiro e o Poeta. Na história, um carteiro faz amizade com o grande poeta chileno Pablo Neruda e acredita que ele pode se tornar seu cúmplice para conquistar o coração de uma donzela. Em sua segunda edição, o projeto O Samba Pede Passagem, do radialista Moisés da Rocha, recebe o cantor e compositor carioca Paulinho Mocidade, dono de uma carreira de 25 anos de sucesso e tetracampeão do Carnaval Carioca. Francisco Araújo, Clementino e Silvinha Liz se reúnem para mostrar ao público uma nova proposta musical. Neste show, os músicos apresentarão canções autorais, algumas peças do cancioneiro popular brasileiro e peças internacionais.
O filme Macunaíma, de 1969, vai ser exibido na Biblioteca Monteiro Lobato e depois vai ser o assunto de um debate. No próximo bloco, veja a agenda das atividades da Câmara ao longo dessa semana. Não saia daí. A gente que é jovem tem muitas ideias que podem melhorar a cidade. A gente quer mais cultura, mais educação, mais esporte, mais emprego e ajudar a construir a cidade que a gente merece. A Câmara de Vereadores vai dar voz aos estudantes E incentivar a participação política da juventude. Por isso criou o Parlamento Jovem. Os alunos de escolas públicas ou particulares vão poder saber como os vereadores criam leis. Se você é estudante, tem até 17 anos e uma boa ideia para a nossa cidade, participe do Parlamento Jovem. Para poder entender, entre no site da Câmara Municipal, no ícone do Parlamento Jovem na barra esquerda. Também busque se informar com seus professores se sua escola está planejando participar. A inscrição é feita pela escola. Ela tem até 23 de setembro para fazer isso. Participe, seja um vereador jovem. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do terceiro andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Você confere agora as atividades programadas para esta semana no plenário da Câmara. Na terça e na quinta, às 14h, estão previstas as sessões ordinárias do Legislativo. Já na noite de quinta, às 7h, será exibido o curta-metragem Mobilizou Geral, a longa década de 80 na fotografia. No sábado, às 8 da manhã, o aniversário da Associação Rádio Taissô Bosque Maia será comemorado em uma sessão solene. Sexta passada, a Comissão de Defesa da Igualdade Racial promoveu uma audiência pública sobre o projeto de lei da Prefeitura que propõe o sistema de cotas nos concursos públicos, com 20% de vagas reservadas para negros e indígenas. O Jornal da Câmara vai trazer uma matéria completa sobre o assunto na próxima edição. E veja a seguir o resumo das principais discussões e decisões da sessão ordinária da última terça. A sessão da última terça-feira, 10 de setembro, conduzida pelo presidente da Casa, o vereador Eduardo Soltur, do PSD, foi marcada por debates durante o grande expediente. Entre os assuntos discutidos, o tema proposto na Tribuna Livre repercutiu entre os vereadores. Não é da forma que está sendo colocada no projeto em pauta que trará uma igualdade em nosso país, que trará uma igualdade no nosso governo, no funcionalismo público dessa cidade. Vereador Samuel Vasconcelos, eu conversei com ele a semana passada, ele falando realmente existe uma disparidade, 80% dos servidores da prefeitura são brancos. Eu concordo, vereador Samuel Vasconcelos, precisa resolver isso sim,
Mas lembra do prédio que eu falei com as estruturas ruídas? Sabe onde que está o maior problema? Está na educação de base. Você quer ter uma sociedade com igualdade? Dê educação para as crianças. Dê creches e pré-escolas vagas suficientes. Educação de qualidade, ensino fundamental, ensino médio. Isso é trazer igualdade. Querer colocar cota racial em concurso público é um desrespeito àquele que estuda. Eu lamento, né, você vê ainda esse discurso extremamente carregado de preconceito racial. É um discurso que ainda traz aquele ranço do final do século XIX, quando houve a abolição da escravatura. Só vou adiantar minha discussão, que eu acho que a gente está adiantando o debate desse projeto. Eu só digo o seguinte: esse projeto está há mais de 100 anos atrasado, que ele deveria ter quando houve a abolição da escravatura em 1888. O vereador professor Jesus, do PDT, presidente da Comissão de Igualdade Racial da Câmara, também subiu à tribuna e solicitou a palavra para a professora e antropóloga Mabel sobre o tema. A gente fala não de cotas apenas, mas fala de reparações. Por que reparações? Quer reparar os danos históricos causados à população negra em função de uma lei que veio para poder sanar o problema e trouxe consequências negativas. De uma população que não foi inserida e, ao contrário, foi desconstruída a sua humanidade. Para encerrar, que eu sei que meu tempo encerrou, senhores, eu queria só colocar aqui que, para além da história, a gente pode aportar para o texto constitucional e que, inclusive, no seu artigo 5º, aponta para a dimensão da igualdade entre os homens e mulheres, negros e brancos. E que esse texto constitucional, ele pressupõe a leitura da seguinte forma. Inclusive, dito na língua, na fala, de um importante jurista que é o Bandeira de Mello, que afirma que a igualdade seja tratada de maneira igual entre os iguais e de maneira desigual entre os desiguais, na mesma medida da desigualdade. Portanto, falar em cotas raciais no serviço público significa o quê? Reparar e garantir o que está presente no texto constitucional. Ainda durante a sessão, 6 itens da ordem do dia foram deliberados pela Casa. Entre os projetos aprovados em segunda discussão e votação, um de 2010, referente à gratuidade dos serviços de exumação e dos meios a ele necessários à população de baixa renda, de autoria dos vereadores Novinho Brasil, do PTN, e Eduardo Soutur, do PSD, entre outros. Em primeira discussão e votação, foi aprovado o projeto do vereador do PT, Marcelo Seminaldo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura em disponibilizar em seu site informações sobre licenças de funcionamento a imóveis com capacidade superior a 50 pessoas. Ao final da sessão, o presidente da Câmara anunciou que o vereador Guti, do PV, não integra mais o grupo de oposição. Geraldo Celestino, do PSDB, segue como líder da bancada. O Jornal da Câmara fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Poder Legislativo no nosso site e no Facebook. A programação da TV Câmara vai ao ar às tardes de segunda a sexta. Os programas inéditos e as sessões você assiste sempre às 15 para as 2. Até a próxima segunda. Tchau.